Ok, vamos mergulhar nisso. Como que uma relação que era assim de hostilidade total entre o presidente Lula e o Donald Trump de repente vira uma aproximação estratégica? O que está por trás dessa virada? Exato. E o que as fontes indicam é que, no fundo, a gente está falando de uma negociação bem pragmática, sabe? Onde o cálculo de interesses passou por cima de um abismo ideológico que parecia intransponível. A nossa missão aqui é decifrar essa lógica, então. Isso. E o ponto de partida é uma ameaça bem séria. O tal do tarifaço, né? Trump ameaçando sobretaxar produtos brasileiros em 50%. A desculpa oficial era uma balança comercial injusta. Mas a história real era bem diferente. Uma carta do Trump para o Lula deixou claro que a pressão estava ligada diretamente ao julgamento do Jair Bolsonaro no STF. Sério? Então a extrema-direita brasileira, com o Eduardo Bolsonaro à frente, estava usando o acesso a Trump como uma moeda de troca política. Era a grande cartada deles. Só que foi um erro de cálculo, assim, monumental. Um tiro pela culatra, imagino. Total. Primeiro porque a desculpa econômica não se sustentava. Os números mostravam que a balança comercial era equilibrada, às vezes até favorável aos Estados Unidos. Ficou claro que era coerção. E a reação interna aqui no Brasil? Foi o oposto do que eles queriam. A manobra foi vista como um ataque à soberania. E isso uniu setores que, normalmente não se falam. Agronegócio, exportadores, o próprio Itamaraty. Todos contra a interferência. Pois é, em vez de enfraquecer o Lula, a pressão externa acabou fortalecendo ele internamente. A extrema-direita acabou alienando a própria base empresarial. Ok, então a chantagem falhou. Mas aí a gente entra na mentalidade do Trump. É difícil acreditar que a lealdade a um aliado como o Bolsonaro seria descartável. E aqui entra o conceito-chave que as análises trazem, o que eles chamam de loser calculus, o cálculo do perdedor. Cálculo do perdedor. Isso. A percepção no círculo do Trump era que o Jair Bolsonaro tinha se tornado um loser, inelegível, com problemas na justiça, ele não tinha mais como entregar concessões de Estado. Era um ativo que virou passivo. Nossa. Quer dizer, na política transacional do Trump, não existe aliado, existe parceiro útil. Se não é mais útil, é descartado. E os intermediários bolsonaristas se tornaram irrelevantes da noite para o dia. Isso forçou o Trump a buscar um diálogo direto com quem, de fato, tem o poder. Certo, isso explica a mudança do Trump. Mas como o Lula virou o jogo tão rápido? Qual foi a alavancagem dele? A tática foi dupla. Primeiro, Lula exigiu um diálogo direto, de Estado para Estado, sem intermediários. Só isso já tirou a principal carta da manga da oposição. Mas devia ter algo mais? Uma ameaça maior? Com certeza. E essa foi a carta BRICS. Lula usou a crise para acelerar as alianças no bloco, discutindo abertamente respostas conjuntas a tarifas e, o mais importante, o uso de moedas alternativas ao dólar. Ah, aí o jogo muda de patamar. Completamente. O risco de empurrar o Brasil de vez para um alinhamento com China e Rússia era um custo estratégico muito maior para os Estados Unidos do que o benefício de defender um aliado politicamente derrotado. A pauta deixou de ser Bolsonaro versus STF e virou EUS versus BRICS. Uma resolução tão rápida assim cheira a acordo de bastidores. As fontes falam sobre o que pode ter sido colocado na mesa. Falam, mas então de especulação com base em análise de inteligência. As possíveis ofertas do Lula poderiam incluir, por exemplo, flexibilização na regulamentação de big techs americanas. Interessante. E também acordos para garantir acesso americano a minerais críticos brasileiros, como lítio e nióbio. E até se fala em destravar alguns interesses empresariais do próprio Trump por aqui. No fim, então, nada de ideologia. Foi pragmatismo puro, dos dois lados. Lula provou que, resistindo e usando a geopolítica, era um negociador mais valioso do que um adversário. Exatamente. O que nos leva a uma questão final bem provocadora. Uma das análises cita um acrônimo curioso. TACO? TACO? É, de Trump Always Chickens Out. Basicamente, Trump sempre recua, descrevendo essa tendência dele de reverter posições de forma abrupta quando a pressão aumenta. Esse acrônimo é bem direto e deixa uma reflexão.
Se as relações entre nações agora dependem do cálculo de custo-benefício de um único líder, o que acontece com a estabilidade e a confiança a longo prazo? Como um país se prepara para um parceiro cujo apoio pode simplesmente evaporar no momento em que o proveito percebido acabar?